Bom dia, você que está nos assistindo. Vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 9, versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Deus e Pai Celestial, obrigado pela leitura nas Escrituras Sagradas. Nos alegramos em poder abrir a Tua Palavra, ler publicamente e poder ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Nesta manhã, Senhor, pedimos ao Espírito Santo que Tu nos conduzas a toda a verdade, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Pai, dos céus, não a nossa, Senhor, mas que venha do trono da Tua graça, que a Tua graça seja derramada sobre nós, porque só assim podemos entender a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida. Que seja uma manhã de ensino, de edificação dos nossos corações. Toma a frente, Senhor, guia-nos, ó Santo Espírito de Deus. Eu me coloco em Tuas mãos como um vaso, instrumento Teu, Senhor, junto com meus irmãos. Sejamos abençoados pela Tua palavra, o Teu poder, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga: pode tomar o seu lugar, se assente. Irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre a importância da igreja. Igreja essa que hoje em dia anda tão conturbada, a igreja de Cristo Jesus. Hoje a gente está vivendo uma chuva de tantas heresias, de tantas ideias, de tantos modismos que têm adulterado a verdadeira essência da igreja, da nossa comunhão, da nossa reunião, da congregação dos santos. E que os santos digam amém. Por isso estamos aqui. Fomos separados por Deus para servi-lo. Mas hoje a gente vê a igreja caindo em descrédito, a igreja sendo ridicularizada, a igreja virando, se transformando em tantas coisas que às vezes a gente olha, assiste certos cultos, e hoje mesmo um irmão em Cristo de uma outra denominação me mandou um vídeo do culto da igreja e eu assisti assim pulando, né, porque não ia dar tempo, mas eu fui passando e eu vi, meu Deus, né, quanta coisa que não parece uma igreja, algumas coisas que você fica assim, né, tudo, a igreja toda no escuro, tons mais sombrios, 2h30 de culto. Eu pensei, meu Deus, deve ter tido alguma coisa especial, mas não, 2h30 de culto. Eu falei, meu Deus, né? É muita coisa para um culto. E a gente vai vendo tanta coisa acontecendo por aí, e nesse ano, que é ano de eleição, a gente vai ver muita aberração. Nós vamos ver muitos púlpitos vendidos,
muitos altares profanados para poder apresentar candidatos ou dizer esse é o homem, essa é a mulher, esse aqui que vai nos representar, é esse aqui que vai fazer alguma coisa pela igreja, como se a igreja precisasse de homens. Nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado, irmãos. A gente não precisa de deputado, de senador, de presidente, governador, seja qual for o cargo. A igreja não precisa. Nós precisamos de Jesus. Claro que nós não deixamos de ter uma visão política e não podemos ser alienados. E é claro, que bom seria se nos cargos públicos, né, principalmente em todos, executivo, legislativo, judiciário, tivessem homens e mulheres tementes a Deus. Isso seria maravilhoso, claro. Não para só beneficiar a igreja, porque a gente vê muito esse movimento para tentar beneficiar, mas para fazer a justiça, para fazer algo bom pelo povo, pela população, para mostrar valores cristãos. Claro que seria excelente. Mas isso é algo que a gente trata lá fora, né? E não usar a igreja como uma moeda de troca. E por aí a gente vai vendo tanta coisa. Né? A gente tem agora um homem aí, um herege, que se auto-intitula pastor e desfila em escola de samba e defende ideologias anticristãs e está assim de seguidores. Né? É um herege, é um homem que não se deve dar ouvidos, é um homem que a gente não deve sequer ouvir uma letra do que ele tem a dizer, porque ele defende o que é antibíblico e diz que não, isso aqui que é o certo, a igreja tem que ir para cá. E tem tantos aí que se auto-intitulam porta-vozes da verdade, como se fossem, não, só eu é que sei tudo, ninguém sabe nada, e desprezam a igreja de Cristo. A gente vive momentos muito conturbados, irmãos. Então a gente precisa resgatar valores, conceitos, para que a gente tenha muito bem firmado no nosso coração o que é uma igreja e o que nós fazemos aqui. A gente leu aqui, e não é só esse texto, em muitos textos bíblicos nos evangelhos, a gente vê que Jesus ele ia às sinagogas. As sinagogas, mal comparando, eram pequenos templos espalhados pelas cidades, porque o templo ficava em Jerusalém. Então você imagina, a pessoa às vezes ter que vir lá, longe. Muitos judeus moravam em outras nações e tem que vir de lá até Jerusalém para adorar. Então eles criaram esses pequenos círculos, essas sinagogas, para que ali houvessem homens para ensinar as Escrituras, para pregar, para julgar certas causas de acordo com a lei, da palavra de Deus. E havia o templo propriamente dito em Jerusalém. E a gente vê que Jesus ele frequentava. Muitas vezes mostra como aqui que Jesus ele passava aqui por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas. Jesus não deixou de frequentar. Ele ia ao templo, há várias menções sobre isso de Jesus no templo, pregando, ensinando, participando das festas, participando de tudo aquilo que era da cultura judaica. Jesus estava ali, porque são locais de comunhão e adoração a Deus. Então hoje nós temos a igreja, nós temos um templo, nós temos um local para nos reunirmos. Qual o propósito? Não pode ser outro. Em primeiro lugar, adorar a Deus. Em segundo lugar, a comunhão dos santos. Eu não vivo sozinho. Diga isso para você mesmo, eu não vivo sozinho. Nós precisamos uns dos outros.
E o que dá sentido e razão à igreja é justamente a gente olhar para o lado e falar: tem outro junto comigo. Eu não estou só. Tem gente caminhando junto comigo. Nós somos um corpo, nós não somos um dedo. Nós não somos uma perna. Nós não somos um fígado. Nós somos um corpo. O corpo de Cristo Jesus, composto por vários membros. Então, esse local, assim como Jesus ia ali, fazendo o quê? Tendo a comunhão judaica, estando com outros judeus ali, compartilhando a sua fé, tendo esse momento, que é um momento, de certa forma, social, sim, de interação, porque a gente precisa disso. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos, né, uns dos outros, e a igreja nos traz esse sentido, e por isso Paulo fez essa comparação do corpo, mas é um local da adoração a Deus. E a gente tem que ter sempre claro em nosso coração que o motivo que nos traz aqui não pode ser outro. Tem que ser para adorar a Deus. Até o que nós fazemos na igreja, o nosso trabalho, o nosso serviço na igreja, se não é para adorar a Deus, não tem sentido. Não tem valor. Hoje a gente tem um movimento dos desigrejados, né? Pessoas que falam assim: ó, eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida a Ele, eu creio na Bíblia, eu creio no sacrifício, mas eu não sou de igreja nenhuma. Eu fico em casa, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, eu faço os meus estudos, eu assisto um culto online aqui, um culto online lá, eu ouço alguns pregadores. Não, irmãos. Ser desigrejado, não ser membro efetivo de uma igreja, não comungar com seus irmãos, não trabalhar na obra de Deus, não servir, esse não é o padrão cristão e nem o exemplo que Jesus nos deixou. E a gente tem que ter cuidado, porque esses conceitos têm ganhado força no meio evangélico. Eu não vou dizer nem no meio cristão, porque o cristão mesmo, ele sabe, ó, isso aí não serve. Mas no movimento evangélico, porque tem muita gente evangélica, mas que não tem uma postura, uma vida cristã. Então hoje a gente já tem que separar isso. Assim como nós, a nossa denominação o nosso bispo teve que fazer uma definição. O que vocês são teologicamente? Nós somos pentecostais reformados. Porque o pentecostalismo tomou um rumo tão distorcido, tão deturpado, que a gente teve que rever alguns conceitos e falar: não, a gente crê num pentecostalismo, mas firmado nas bases da reforma protestante. E a gente vê hoje conceitos ganhando força, as pessoas dizem: não, eu não sou de igreja nenhuma, eu estou muito bem em casa, eu não preciso fazer parte de um grupo. E a gente vê tantos discursos bem elaborados e repetitivos, porque, infelizmente, irmãos, nós, seres humanos, a gente ouve uma coisa bonita, a gente quer repetir. Eu não sei, acho que a psicologia deve explicar alguma coisa aí, né, Simone? Mas a gente tem essa coisa: não, isso é bonito, vou falar a mesma coisa, e sem pensar no que está falando, só porque achou bonito, isso é natural nosso.
E a gente não para, peraí, o que eu estou falando? E você vê discursos sendo repetidos. Eu creio em Deus e tal, mas eu não sou de igreja nenhuma. Daqui a pouco você vê uma outra pessoa, agora eu sou evangélico e tal, mas eu não sou de igreja nenhuma, porque sabe, aí fala aquelas coisas, dá uma volta, que não tem nada de Bíblia. Não tem nada de Bíblia. Não querem se membrar, não querem fazer parte de um corpo, não querem ter comunhão com seus irmãos, não querem trabalhar na obra de Deus, servir aos seus irmãos, e a gente olha para a palavra e vê que esse não é o padrão que Jesus ensinou. Jesus participava. Jesus estava ali com os seus irmãos. Ele vivia com um grupo de discípulos, de apóstolos mais chegados, e ainda tinha o seu círculo mais chegado, que era Pedro, Tiago e João, mas ele estava lá na sinagoga, ele estava nas sinagogas, ele estava no templo, ele foi no casamento lá em Caná, ele participava, ele estava ali porque ele sabia da importância que é a igreja. E ele deixa esse exemplo, e a gente vai ver depois no Novo Testamento os apóstolos repetindo essa importância. Paulo vai martelar isso, ele vai firmar isso. Não, a gente tem que congregar. É importante o corpo. Aí você vai me falar assim, pastor, mas tem pessoas que alegam motivos para não ir à igreja, né? Jesus também tinha os seus motivos para não ir ao templo. Jesus tinha os seus motivos para não congregar. É só a gente pegar a Bíblia e ver que aquela época, e não é diferente hoje, e não será diferente amanhã, e não é diferente durante todos esses mais de 2000 anos de história da igreja. Porque onde tem ser humano, tem problema. Ou seja, aqui está cheio de problemas. Olha para o seu irmão aí do seu lado e fala, você é um problema. Você é um problema, hein, Douglas? Eu também sou, né? Sempre vai ter, Jesus, ele ia, mas naquele tempo devia ser tudo lindo e maravilhoso. Não, a igreja, e vamos dizer, né? Eu estou usando igreja, mas claro que ainda não era a igreja, ainda era o judaísmo, não era o templo, mas eu já estou fazendo a conexão com a nova aliança, com a igreja. Ele ia lá na igreja e a igreja tinha mentiras. Ele combateu e falou isso, falou, vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira. Mas Jesus não deixou de ir ao templo. Tinha hipocrisia. E como? Quantas vezes ele falou, seus hipócritas. Mas Jesus não deixou de ir às sinagogas, nem deixou de ir ao templo. Tinha ganância? Jesus falou, vocês vão na casa das viúvas, fazem oração de 1 hora, 2 horas, só para poder comer, beber, vocês arrasam a casa dela, só porque disseram que fizeram uma oração, raça de víboras. Tinha gente gananciosa naquela época que extorquia o povo? Sim! Naquela época tinha acepção de pessoas. Os apóstolos tiveram que combater e dizer, o que está acontecendo aí dentro da igreja? Chega o importante, você bota nas primeiras fileiras. E aquele mais pobrezinho, tu manda sentar lá ou ficar em pé lá, ou então senta aqui no chão, debaixo aqui dos meus pés. Eles tiveram que combater, que história é essa? Na igreja não é assim não. O doutor varre a igreja e o analfabeto prega a palavra. Deus levanta quem Ele quer como quer.
Na igreja não pode ter acepção, mas tem. Tem. Certas pessoas não podiam entrar no templo. Jesus, quando chegava lá para pregar, falava: quem é esse aí? De onde você vem? De Nazaré? De Nazaré? De Nazaré? Você quer falar aqui, ensinar a gente? Quem é você? Quem é você? Tinha acepção de pessoas naquela época? Tinha. Jesus não deixava de estar nas sinagogas e no templo. Tinha politicagem? Tinha. Aquela politicagem: opa, peraí, esse aqui é meu protegido, esse aqui não mexe, sabe? Esse aqui é meu amigo. Esse aqui não, faz parte lá, tem um contato lá com o Império Romano, então tem que manter esse contato, bota ele aqui numa certa posição. Tinha essas coisas? Tinha. Isso não é novidade, não. Politicagem aí não é política. Politicagem é aquela coisa de você ficar, né, tentando fazer uns conchavozinhos que servem aos seus interesses. Tinha isso. Como tinha política também, porque acabavam que os sacerdotes, os rabinos, para se manter na posição de poder que tinham, eles tinham que defender o Império Romano. Eles tinham que defender César, o opressor dos judeus. Então eles faziam de tudo para manter a política do jeito que está, porque, bem, Roma está reinando. A gente está numa situação boa, então mantém tudo do jeito que está. Ó, César é bom, então manter tudo do jeito que está, e parará e tarará. Tinha política dentro da igreja? Tinha. Tinha perseguição? Tinha. Jesus sofreu isso na carne. Tinha inveja? Sim ou não? Claro que tinha. Porque quando a multidão começou, estava lá um sacerdote, um rabino ensinando, Jesus chegava, corria todo mundo para Jesus. Vamos ouvir? Não, vamos ouvir. Esse é o homem que está fazendo milagre. Aí o rabino ficava lá. Ué, todo mundo me deixou, ninguém quer me ouvir. E lembra das palavras de Pilatos? Eu sei que vocês querem condenar esse homem por inveja que vocês têm dele. Ele falou na cara dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Vocês querem condenar ele por inveja. Tinha inveja na igreja naquela época, irmãos? Tinha vaidade? Vocês que fazem longas orações, né? Andam aí bem vestidos, com essas roupas e tal. E aí Jesus conta a historinha daquele homem que chegou no templo, aquele fariseu, e fez aquela oração bonita, né? E aquele outro que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ele falava: olha, a vaidade, porque ocupo algum cargo. Havia soberba, havia arrogância, havia religiosidade, havia ódio. Eles tiveram prazer em ver Jesus crucificado. Eles odiavam o nosso mestre. Eles odiavam os seus discípulos. Eles tramaram a morte de Paulo. Traz ele aqui, a gente vai conversar, vamos fazer mais uma audiência, armaram uma arapuca, e se não fosse o sobrinho de Paulo para avisar: olha, vão matar ele. Tiveram que transportar Paulo às pressas, às escondidas, que havia uma cilada para matar Paulo. Quem fez a cilada? Judeus. A igreja. Ódio. Vamos matar esse homem, acabar com a vida dele. Havia falta de compaixão,
havia traição. Jesus não foi traído por dois dos seus melhores amigos? Judas andou com ele 3 anos, irmãos. 3 anos ao lado de Jesus. Pedro andou 3 anos ao lado de Jesus. E os dois o traíram. Os dois o traíram. Cadê os apóstolos na hora da crucificação? Não estavam lá. Não estavam lá. Havia desprezo, havia xenofobia, né? Que é uma palavra que hoje está tão aí, né? Porque o judeu, se você não é judeu, sai daqui, vai para longe. A gente te odeia. Samaritanos, nem pensar. Gregos, fora daqui. Tanto que quando Paulo leva Timóteo ao templo, eles falam: Paulo fez uma heresia e trouxe um grego para dentro do templo. Ele teve que provar: não, mas Timóteo, ele é circuncidado. Se não me falha a memória, só o pai dele que era grego, então não, mas ele foi criado na cultura judaica, ele é circuncidado. Não, ele é grego, fora daqui, a gente odeia quem não é judeu. E por aí vai. Jesus tinha todos os motivos para não ir ao templo, todos os motivos para não frequentar as sinagogas, mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. Sabe por quê, irmãos? Versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Igreja, irmãos, é lugar de ensino. Não tem melhor lugar para se aprender o Evangelho do que a igreja, do que estar nesse lugar. Não tem. Você pode estudar, pode fazer teologia, você pode estudar o que você quiser da Bíblia dentro de casa, você pode fazer o que você quiser. O lugar onde nós mais aprendemos é aqui dentro. O lugar onde mais eu aprendi na minha vida cristã e onde foi formado o meu caráter cristão foi dentro da igreja. Não foi fora, não foi dentro de casa, não foi fazendo estudo bíblico. E eu não estou dizendo com isso que você não deve estudar, não deva fazer sua parte lá, mas isso está em segundo plano. Porque se não estiver aqui, é aqui que acontece o ensino, é aqui que acontece o anúncio do Evangelho, é aqui que o Senhor estabelece o reino de Deus nos corações. Porque a gente ouve e o Espírito Santo começa a passear aqui, porque quando nós nos reunimos, o Senhor se faz presente entre nós. E Ele começa a trabalhar. E é por isso que às vezes você vem me dizer: pastor, Deus está transformando a minha vida. Sabe por quê? Porque você está aqui dentro. Porque você vem a esse lugar. E quanto mais você vier, mais a sua vida será transformada. Quando eu era jovem, eu ia ao culto domingo de manhã, domingo à noite. Segunda-feira tinha oração à noite, eu estava lá. Terça-feira era reunião de ministério, então eu não ia. Quarta-feira tinha culto, eu estava lá. Quinta-feira tinha reunião, eu estava lá. Tinha culto, eu estava lá. Sexta-feira tinha culto, eu estava lá.
Sábado tinha juventude, eu estava lá. Quem ganhou? Eu, porque aprendi muito. Aprendi ao lado de um homem de Deus, de um homem temente a Deus, e aprendi porque eu estava lá dentro. Quantas e quantas vezes eu faltei à faculdade? Não, hoje eu vou para o culto. E hoje tem Santa Ceia. Eu vou para a igreja. É mais importante. Que é aqui que o Espírito Santo vai implantando o reino dele no nosso coração. É aqui que ele vai dizendo: olha, tu está governando o teu coração. Sai daí. O trono é meu. O teu coração tem que ser todo meu. É aqui que ele faz a obra de transformação. É aqui que ele confronta a gente. E bota a gente lá no pó para dizer: tu é um pecador. E se não for a minha graça, você não consegue ficar de pé. É aqui, irmãos, que o reino entra em nosso coração. Por isso Jesus estava lá. Por isso os apóstolos se reuniam. Por isso a igreja se reunia constantemente. Mesmo debaixo de perseguição, eles iam para túmulos, cavernas, lugares ermos, escondidos, em segredo. Assim como hoje existem igrejas no mundo que se reúnem escondidas, em subterrâneos, em lugares pútridos, fétidos, cheiro horrível, mas a igreja está lá, o único lugar que a gente pode, é aqui que a gente vai ficar. Porque mais importante que qualquer coisa é a gente estar junto e dizer: nós somos a igreja de Cristo. Podendo até ser mortos, mas nossos irmãos estão lá se reunindo. Porque a gente precisa disso. Final do versículo 35, diz que ele ia curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Igreja, meus irmãos, é lugar de cura. Deus cura nesse lugar. Deus cura o corpo. Deus cura a alma. Deus cura o espírito. Deus cura nesse lugar emoções, sentimentos. Deus cura. É aqui que quando a gente está doente, a gente vai para o hospital. Mas não se esqueça que aqui é o lugar onde está o médico dos médicos. Aqui está aquele que pode curar não só o corpo, mas a alma, o espírito, a mente conturbada. Aqui Deus cura o medo, Deus cura o pavor, Deus cura a depressão, Deus cura a tristeza, Deus cura a insegurança, Deus cura o ódio, Deus cura o ressentimento. Não há nada que Ele não possa curar, porque Ele é o médico dos médicos. Mas é aqui, na igreja, é na reunião dos santos, porque aqui nós somos acolhidos. Aqui tem que jorrar o amor de Deus uns para com os outros, porque é esse amor que vai curar corações e vidas. É esse amor, esse acolhimento que vai trazer alívio às aflições da alma, do coração, da mente. Quantos às vezes chegam nesse lugar
E talvez você não saiba, às vezes um abraço que você deu numa pessoa, um aperto de mão, um sorriso, mas que você fez com todo o amor de Deus para aquela pessoa, faz essa pessoa sair desse lugar transformada. E não foi você que fez isso, foi o Espírito Santo de Deus que usou você. E essa pessoa sai daqui curada. Olha, eu cheguei aqui com a minha vida transtornada, eu cheguei aqui aflito, eu cheguei aqui no coração apertado. Mas aconteceu alguma coisa, aconteceu. Porque quando Jesus está num lugar, Ele faz curas, Ele faz milagres, Ele opera coisas maravilhosas, Ele mostra a sua compaixão, Ele vai aos aflitos, Ele vai aos desesperados. Você que está aqui, chega nesse lugar, tem que clamar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão da minha vida. E eu creio que esse Espírito Santo que está nesse lugar, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, quando Ele é invocado, Ele opera na nossa vida, e a gente sai desse lugar transformado pelo poder de Deus. Mas é na igreja, é aqui. Não deixe de vir ao culto porque você está triste, aborrecidinho, está preocupado. Quem de nós não passa por isso, irmãos? Quem de nós não fica triste? Quem de nós não se chateia com alguma coisa? Quem de nós não se aborrece, não se frustra, não se decepciona? Quem de nós? Quem aqui é tão forte para dizer: eu sou imbatível? Se você acha isso, por favor, vá procurar outro lugar, aqui não é o seu lugar. Porque o único imbatível aqui é Deus. Todos nós somos fracos, débeis, limitados, todos nós. E ficar em casa não vai resolver o nosso problema. Viajar não vai resolver o nosso problema. Irmãos, Santa Ceia do Senhor é um momento sublime. É um momento maravilhoso. O crente deve ou pode se ausentar da ceia? Sim ou não? O que diz a Bíblia? Que deve se ausentar da ceia o crente? Não. Não. Ah, pastor, mas eu pequei essa semana. O que diz a palavra? Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Confesse os seus pecados, arrependa-se e depois coma do pão e beba do cálice. Participar da Santa Ceia do Senhor traz cura para a nossa alma, porque é o renovo da nossa aliança, é comer na presença de Deus. Então não é porque eu pequei essa semana e quem não pecou? Pastor, mas o que eu fiz foi um pouco grave. Não existe grave, não existe leve, não existe pecado moderado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Se o seu pecado foi leve, você é um pecador. Se você acha que o seu pecado foi moderado, eu tenho uma boa notícia para você: você é um pecador. Se você acha que o seu pecado foi grave, melhor notícia ainda, você é um pecador, igual a qualquer outro. E o único modo de redimir a nossa vida é pelo sangue do Cordeiro de Deus imaculado. Chegando perante a mesa e falar: Senhor, tem misericórdia. Eu preciso de cura, eu preciso de salvação, eu preciso que essa aflição saia da minha alma, do meu coração, e não dizer: não vou participar não, porque eu não estou muito legal. Então tu não é crente, tu não é crente, tu não conhece a Bíblia, que a ordem de Jesus, isso é uma ordenança, é um sacramento da igreja. A Santa Ceia do Senhor
que é ali que eu sou curado. Ali eu sou liberto, porque eu renovo a minha aliança e falo: Senhor, eu só estou aqui porque o teu sangue foi derramado na cruz em meu lugar. Final do versículo 36, diz que Jesus olhou e viu como eram ovelhas sem pastor. Amados, igreja é lugar de pastoreio. Eu sei que isso tem sido um grande problema hoje em dia, porque nós temos constatado a ausência de homens sérios, de homens de Deus. Temos muitos, graças a Deus, em várias igrejas e denominações, não é só dentro da Nova Vida. Seria muita soberba, arrogância do nosso coração achar que só nós temos bons homens. Não, tem muitos aí caminhando, lutando pelo Evangelho, mas nós temos também uma gama de hereges, de falsos mestres. Mas nós temos que saber que a igreja é lugar de pastoreio. E se alguém está num lugar onde vê que a sã doutrina não é pregada, onde a palavra não é pregada, onde você se sente uma ovelha sem pastor, aí sim você tem um motivo para procurar um lugar onde você seja pastoreado. O pastor tem que se meter na tua vida. O pastor tem que ser chato com você. Tem que ficar te perturbando toda hora. Como é que você está? Oh, que pastor chato, fica perguntando toda hora, porque ele está com alguma coisa no coração. Pastor que não quer saber de você, não se preocupa com você, não dá a mínima para você, você é uma ovelha sem pastor. E que você ore para mim, para que eu continue sendo um chato na tua vida. Ora por mim, para eu ser aquele que vai ficar pegando no teu pé o tempo todo, para dizer: está errado isso aí, querido. Porque no dia que eu deixar de fazer isso, aí sim você vai ter que dizer assim: tem algo errado com o meu pastor. Tem algo errado com ele. Está acontecendo alguma coisa. Igreja é lugar de pastoreio, é lugar de disciplina, é lugar de discipulado. É aqui que você se senta como ovelha para ser direcionado na tua vida cristã. E é na igreja, não é online. Eu estou em casa, eu ouço um pastor, eu ouço outro, e vai uma miscelânea de doutrinas, de teologias deturpadas, de tanta coisa. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste. Você tem que ter cuidado, porque você está jogando alguma coisa dentro de você que pode ser um lixo espiritual, que vai destruir a tua vida. A igreja é lugar de pastoreio, é lugar que o pastor tem que chamar a tua atenção, sim, porque ele quer o teu bem. Quando ele vê o perigo, ele alerta. Recentemente eu falei para uma pessoa aqui da igreja: olha, cai fora disso aí. Pula fora disso aí, que isso aí vai dar problema. Passou uma semana e estourou a bomba. Pastor, bem que você falou. Eu falei, eu sabia, já estava pressentindo que tinha alguma coisa aí. Cai fora. Cai fora. É um lugar de falar para você, pastorear a tua vida e dizer: domingo é dia de estar na igreja, não é estar em casa, não é estar passeando, fazendo festa de família, aniversário. Crente não comemora dia de culto do Senhor. Tem outros dias na semana para fazer isso. Mas não, tem que aprender. E você vai ouvir. Porque se você não age assim, você não é crente. Você é um religioso. Vai à igreja quando quer. Gente, domingo passado foi que dia? Dia de? Foi Páscoa domingo passado? A Páscoa é a data mais importante da igreja. E teve crente que não veio para a igreja.
para dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. 2 cultos. 2 cultos. Tem alguma coisa errada, meu irmão, minha irmã. Acorda. É aqui que tu vai aprender isso. Que Páscoa tem que estar na casa do Senhor. Agradecendo a Deus de manhã, ceiamos, renovando a nossa aliança, agradecendo pelo corpo pregado na cruz, pelo sangue derramado. À noite, a cantata maravilhosa, celebrando, exaltando a ressurreição do nosso Senhor, vendo coisas tão maravilhosas. E cadê o crente? Foi viajar, está passeando, está em casa, está descansando, foi fazer compras. Não, você tem que aprender que domingo é dia do Senhor. É dia do Senhor. Não deu para fazer compras durante a semana? Faz amanhã, segunda-feira. Não deu para limpar a casa? Deixa ela suja. Qualquer hora dessa eu vou tirar foto da minha casa num domingo à noite. E vou mandar para vocês. Tá, irmã Cátia? Pode ser? Não? Não, eles têm que ver como é a nossa casa. Tem que ver como fica a nossa casa num domingo à noite, quando a gente chega da igreja. A gente não está nem aí. Na segunda a gente arruma. Na segunda é aquela correria, né? Cata a roupa daqui, bota a roupa para cá, isso aqui bota lá, isso aqui é o quê? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o que lá? E bate, né? Mas domingo é o dia de eu estar na casa do meu Deus, junto com os meus irmãos. É aqui que nós somos disciplinados e discipulados. É aqui. Versículo 37, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Igreja é lugar de trabalho. Igreja é lugar de trabalho. É lugar de serviço. Eu fui chamado para servir você. Eu ontem à noite fui dormir, passando mal, com falta de ar. O Mancate ainda falou: se tu não acordar bem, não vai. Eu falei: ah, tá bom. Ainda bem que eu acordei bem, mas eu vinha passando mal, eu vinha de qualquer jeito, que aqui é o meu lugar. Eu já fui várias e várias vezes curado aqui nesse púlpito. Cheguei aqui com pressão alta, saí com a minha pressão normal. Cheguei aqui com dor de cabeça, saí daqui sem nada. Eu já entrei num culto, irmãos, não aqui, na outra igreja lá em Vila Velha. Eu cheguei na igreja com febre. Preguei a palavra, fiz o culto, e quando acabou, todo mundo preocupado correu para cima de mim. Está tudo bem, pastor? Está tudo bem. Vamos ver a temperatura. Não tinha mais nada, a febre foi embora. É lugar de serviço. Você foi chamado para servir o teu irmão. Não é para ser servido, não. É para servir o teu irmão. É para servir, é para ajudar ele. É para estender a mão. É aqui que a gente faz isso. Não é em casa, é aqui. É aqui que a gente ajuda. É aqui que a gente faz. Pai, eu vou fazer isso para você. É aqui. Aqui é lugar de humilhação. É aqui que a gente se humilha. Porque assim como a igreja não pode fazer acepção, a gente não pode falar: não, mas que isso, eu sou o pastor, eu vou fazer isso aí? Não, peraí.
O diácono não vai se levantar, não, eu sou diácono, eu não vou carregar lixo, eu não vou varrer a igreja, eu tenho faculdade, mestrado, doutorado, não sei o que, não, a irmã veio me falar, a irmã Madalena me chamando para eu ficar em pé numa porta apertando mão. Eu estudei muito para isso. Aqui é lugar de humilhação, irmãos. Aqui é o lugar que Deus nos nivela todos iguais. Não importa se é analfabeto, não importa se você tem o maior conhecimento, seja na área que for, aqui todos nós somos iguais. Tiver que catar o papel do chão, cate. Tiver que pegar o lixo, que às vezes as crianças, né? Só criança que faz isso. Adultos não fazem. Adulto não deixa copo de refrigerante na janela da igreja da criança. Adulto não deixa copo ali no murinho ali da cantina. Não, isso é criança. Aí você passa e vê e fala, peraí, essa casa é a casa do meu Deus, do meu Pai. Então peraí, copinho, vai para o lixo. Eu? Que cate quem deixou ali. Não. Aqui a gente se humilha. Aqui a gente sai perdendo. Por isso que Paulo fala, um irmão vai levar o outro à justiça e diz, jamais. Vocês não sabem sofrer, não sabem perder. Mas o que essa pessoa me fez, sai perdendo e deixa nas mãos de Deus. Deixa. Deus age com a sua justiça. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. A gente se humilha para servir ao nosso irmão. Aqui é o lugar do evangelismo, da salvação de almas. De olhar aquele que está chegando agora e falar, essa pessoa precisa da minha ajuda, então deixa eu dar a mão, deixa eu ajudar, deixa eu ver o que ela está precisando, que ela chegou na igreja agora, eu não sei se ela está desesperada, e não quer dizer que você tem que saber da vida da pessoa toda, sair perguntando, querer saber da vida dela, mas pelo menos estender a mão e falar, você está precisando de algo? Talvez aquela pessoa chegou aqui desesperada e ela precisa de salvação. E a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos de mais trabalhadores. Tem algumas áreas aqui da igreja que, para fazer a escala do mês, é isso aqui, ó. E a gente chama pessoas para trabalhar, a pessoa, não dá, não posso, não quero, tenho não sei o que. 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A igreja, irmãos, é o lugar de oração, é o lugar de crescimento. Não de ficarmos, O pessoal aí se empolga às vezes, pastor, qualquer hora dessa, a gente vai ter que ampliar a igreja, vamos comprar uma igreja maior e tal. Irmãos, vou ser muito sincero com os irmãos, eu não tenho ambições. A minha ambição é pregar o evangelho. Se Deus quiser fazer, Ele fará. Eu prefiro ter 10 fiéis ao Senhor e tementes a Deus do que 1000 que estão vivendo no pecado e apenas fazendo número dentro da igreja. Vamos orar? Sim. Que haja crescimento, sim, mas o crescimento não é só numérico, o crescimento tem que ser espiritual.
A gente tem que olhar para os outros e ver, está mudando, hein? Está se convertendo, hein? E eu fico tão feliz que agora em julho vai fazer 13 anos que nós estamos aqui com vocês. E alguns que estão conosco nesses 13 anos, eu olho para trás e vejo, puxa, como essa pessoa mudou. Como o Espírito Santo transformou. Vivia de cara amarrada, agora só vive sorrindo. Era chato, implicante, agora está de bem com a vida. Era aquela pessoa problemática, agora está bem. Tinha pecados na vida dela e agora ela foi liberta daquilo, foi curada daquilo. Eu fico vendo, meu Deus, que bom! É a mesma pessoa de 13 anos atrás, mas a alma, o espírito, o coração estão sendo regenerados pelo Espírito Santo. Esse é o prêmio maior da igreja e é aqui que isso acontece. É aqui que a gente ora pedindo, Senhor, transforma a nossa vida. Nos dá o crescimento, Senhor. Mais trabalhadores, sim, mais vidas, sim, mas que sejam transformadas pelo poder de Deus. Para finalizar, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, versículo 25. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Não se sabe, né? Alguns afirmam que foi Paulo, mas muito provavelmente não foi, pelo tipo de linguagem, pelo tipo de escrita, pela construção, muito provável que tenha sido Apolo, mas não temos a certeza. O importante é o que está registrado. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Olha, isso foi escrito lá atrás, hein? Parece que foi escrito ontem. Que hoje ainda há costume de dizer assim, não, nada de negócio de igreja e tal. E aí ele segue dizendo, mas, coloca aí uma ressalva, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, encorajemo-nos uns aos outros. A gente tem que estar de olho uns nos outros, dizer assim, por que você faltou ao culto? Senti tua falta. Por que você não está aí na igreja? Vamos lá, coragem, força. Claro que alguns é problema de saúde, né? Alguns faltam devido a trabalho, a gente tem circunstâncias que a gente sabe, né? Mas se está vendo que o irmão está meio fraco, sem vontade para a igreja, desanimado, encoraje ele, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, olha o que ele vai dizer, irmãos, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? Que dia é esse? A volta de Jesus. A gente não sabe, não pode afirmar, irmãos. Mas ultimamente, uma grande parte de líderes, pastores, de teólogos que são mais sérios, centrados nas Escrituras, tem havido uma corrente crescente de falar, olha, a gente nunca viu registrado na história da igreja dias como esses. Parece que está indicando que a volta de Cristo está muito próxima. Nunca
nesses mais de 2000 anos em que Jesus esteve na terra, nunca os judeus, o povo de Israel, esteve tão ansioso pela vinda do Messias que eles estão esperando. E essa mesma ansiedade, esse mesmo anseio aconteceu nos dias de Jesus. Pode ser um sinal? Sim, talvez não. Nós não conhecemos os tempos. Nós sabemos de uma coisa, e quem tem vindo às quartas-feiras, ou ouviu a pregação, o estudo, sabe que desde o dia de Pentecostes até a volta de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. Não haverá outro Pentecostes. Não haverá. Já aconteceu. Foi o marco, foi o início. Não haverá uma outra descida do Espírito, línguas de fogo, vendo bobagem. Já aconteceu. Agora está vendo o período dos últimos dias, que se encerrará no dia do Senhor. E o escritor aos Hebreus fala: quanto mais vocês perceberem que está se aproximando, e ele escreveu isso há mais de 2000 anos atrás, ou seja, a gente está muito mais perto do dia do que ele. Ele já estava preocupado com isso. Nós estamos muito mais próximos do que ele. Então, quanto mais próximos, mais se preocupem em estarem reunidos, congregados, igrejados. Porque o lugar do crente, do cristão, é na casa de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Domingo que vem a gente inicia o curso de membros. Justamente para nos dar mais consistência e base da importância da igreja, de sermos membros de uma congregação, do porquê estamos aqui. Nós vamos falar sobre a nossa confissão de fé e prática, no que nós cremos, no que nós acreditamos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades pastorais, o que um pastor da Nova Vida pode e não pode fazer. Você vai conhecer um pouco mais, que está dentro do nosso regimento interno. Nós vamos falar sobre essa vida de família, essa vida cristã. Nós vamos passar esses 3 meses, irmãos, mergulhando nas Escrituras, para que a nossa união seja mais e mais fortalecida nesse lugar, para que o nosso alvo não se perca. Qual é o nosso alvo? Não é eleger candidato, não é ir para uma igreja maior, não é fazer grandes eventos. Nosso alvo é adorar Jesus. Qualquer outra coisa virá da parte de Deus. Fora eleger candidato, isso aí está fora, isso a gente não traz para cá. Mas qualquer outro evento, realização, o Espírito Santo vai trazer, vai acontecer. Ano passado a gente fez o nosso primeiro retiro de casais. A gente queria fazer esse ano, mas deu tudo errado. Eu cheguei em casa e falei: Kátia, tá dando tudo errado. Vamos parar. Esquece isso, não é pra gente fazer. Porque se fosse, Deus iria abrir todas as portas e tudo daria certo.
Então não é. Vamos ver o que Deus quer fazer. Vamos olhar para o outro lado. Cancela. Para por aí. Porque Deus quer agir de outra forma. E a gente tem que seguir o vento para onde Ele está indo. Para onde o Espírito quer ir. Vamos orar. Levante as suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Que nessa manhã saiamos daqui, Senhor, mais e mais fortalecidos, entendendo e buscando esse alvo que é congregar, viver a vida da igreja, viver isso uns com os outros, sabendo que para que isso acontecesse foi pago um alto preço, teu sangue derramado na cruz. Que aprendamos contigo que nada te fez, Senhor, se afastar das sinagogas nem do templo, por maiores problemas que ali tivessem. Por mais que tudo estivesse incorreto, fora de lugar, e o Senhor teve que combater isso, mas o Senhor estava lá. Ensina-nos, Senhor, a sermos discípulos teus, não discípulos de ideias humanas, de ideias terrenas, discípulos de Cristo Jesus. Fazer o que o Senhor fez e viver como o Senhor viveu. Obrigado pela Tua palavra, que ela fique gravada em nosso coração. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Cumprimente seu irmão ao seu lado.